Espaços públicos de diálogo, isso é saúde pública. Você já ouviu falar em saúde pública na área de conferências de saúde? É isso que, com a implantação do Sistema Único de Saúde na década de 80, previu para que você, população, possa participar. Sobre esse assunto que nós conversamos hoje no programa Saúde e Consciência. Nós estamos no ar. Nós estamos conversando sobre Conferência Municipal de Saúde, Conferência Estadual de Saúde e Conferência Nacional. São essas instâncias que agora se seguem nesses próximos meses no Brasil acerca da saúde pública. E nós vamos conversar com a Ângela, diretora do Departamento de Saúde aqui de Umuarama, sobre principalmente essa situação, Ângela. A Conferência de Saúde, é muito difícil organizar uma conferência? Nossa, é bastante complicado, né? Ainda mais uma do nosso porte aqui de Umuarama, porque são muitos participantes. E nós tivemos, assim, uma adesão muito grande. Até no último momento nós tivemos que dar uma freada, porque tinha mais gente querendo participar do que cadeiras que a gente poderia, né, encaixar dentro das oficinas, até na participação. Explica um pouco para quem está assistindo a gente, porque assim, o usuário ele não entende o que é uma conferência, né? E o porquê da necessidade. Primeiro, a questão é a legislação, né? A Lei 8.142, ela determina que todo município faça a sua conferência, assim como o Estado e depois a Federação, né? E ele não consegue entender essa dinâmica de como se organiza, essa questão de oficinas, o porquê dessas oficinas, a questão da eleição, o que se elege nessa conferência. Então, a conferência, ela visa avaliar os serviços de saúde no município e depois, então, propor as mudanças, né, que vêm decorrente das oficinas, das propostas que são colocadas. Antes da conferência municipal, nós fazemos as conferências locais de saúde, que é ir lá no bairro, acolher as propostas, ver o que eles querem que seja melhorado, o que a gente pode acrescentar na saúde como um todo, né, diante da realidade que eles possuem, porque uma unidade tem uma situação que é PSF, a outra tem unidade básica com menos profissionais, então cada um dentro da sua realidade pede para melhorar, para acrescentar a equipe, para aumentar a quantidade de profissionais e assim por diante. Então essas propostas, elas são trazidas já aprovadas para a conferência municipal, que aí então nós dividimos em salas, que são chamadas de oficinas, né? Uma delas tratou da atenção básica, né, que é também conhecida como atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, lá no postinho, na unidade de saúde, que eles conhecem, né, que é o primeiro contato com a saúde. A outra tratou da saúde mental e do idoso, que nós estamos envelhecendo, a população tem crescido muito no nosso município, né? Precisamos cuidar disso. Também teve a questão da saúde do trabalhador e não podemos esquecer também o financiamento, né, de tudo isso. Que o financiamento é quem paga a conta e não tem jeito, né? E é o calcanhar de Aquiles de o todo calcanhar gestor, de né? Aquiles. Nesse bloco também foi incluído RH, né, que é o nosso pessoal que faz o serviço, assim como prestação de contas para o Ministério Público e para a sociedade como um todo, e o controle social, que é o papel do Conselho Municipal de Saúde dentro da conferência, né, que é quem está buscando mostrar, porque ele é formado por segmentos da sociedade, representantes dos trabalhadores, dos prestadores de serviço, dos gestores e principalmente dos usuários. Nessa conferência que ocorreu agora, recentemente, foi eleito o novo conselho.
foi eleito, por enquanto, as entidades que vão compor o novo conselho. Isso, explica bem, porque as pessoas pensam que a vaga é da pessoa, não, e não é. Não A vaga é da instituição. A vaga é da instituição. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, ela tem cadeira cativa, né, de titular e suplente, assim como a Regional de Saúde, que é representante do Estado, é o gestor que ajuda a comandar ali. Os demais, aí eles concorrem a uma vaga. Até foi bem interessante no bloco que eu estava conduzindo ali a eleição, foi dos gestores e prestadores, né? Que tinha tanta gente que nós tivemos que fazer. Eu falei, então vamos fazer uma campanha, né? Cada um fala 1 minuto aqui a respeito da sua proposta e os demais votam ali. Então aí cada um votava em 3 para a gente poder escolher dentre esses 3 as 5 vagas que nós tínhamos disponíveis naquele bloco, porque ele é paritário. Então, eu tenho 20 cadeiras no conselho. Então, se você é representante da Unipar, a Unipar que indica quem que vai ser. Hoje, pode ser a Maristela, amanhã pode ser uma outra pessoa de outro curso e assim por diante. Então, a cadeira é da instituição, ou da entidade, ou do sindicato, que foi eleito lá na conferência. E um dos pré-requisitos para isso é a participação na conferência. Então, não adianta você se inscrever, como a gente teve um dia muito chuvoso, né? Até contávamos com uma participação, né, maior de pessoas, mas devido à chuva, no primeiro dia nós tivemos menos inscritos. Inclusive, nós tivemos que mexer no regimento para poder estender esse credenciamento até as 9 horas do dia seguinte, né, para dar oportunidade, porque não caiu uma chuva, né, caiu chuva de granizo. Na minha casa choveu dentro e fora. Mais ou menos isso. Então, foi uma das propostas do regimento estender esse credenciamento para os delegados até as 8h30 e até as 9 para os suplentes. Então, nós tivemos uma participação muito grande, assim, dentro do possível ali que estava, né? Nós tivemos 271 inscritos no total. Apesar da chuva, o saldo foi muito positivo, então, Isso, hein? E 290 pessoas participaram das salas, das oficinas. Então, teve algumas que geraram um debate, assim, bem intenso, porque financiamento principalmente, né, que envolve dinheiro, envolve recursos humanos, e a gente tem uma participação muito efetiva do nosso conselho. Às vezes as pessoas confundem, né? Que você falou assim, uma participação bastante intensa. É essa a proposta desse espaço democrático, né? Conferência morna não é uma conferência, não é verdade? Não, claro que estressa, né? Principalmente o gestor fica ali numa situação de estresse, né? Uhum. Mas esse debate ganha o gestor, ganha o usuário, né? Ganha os segmentos, porque você fazer uma conferência morna, onde não há propostas, não há questionamentos, não há avaliação, é o mesmo que você não precisar fazer, né? E não é essa a proposta. Porque aí, quando ela é morna, ela não tem debate. Quando não tem debate e todo mundo concorda com o que foi proposto ali, não há um crescimento, né? Então, a gente sempre coloca que o crescimento, ele depende de um questionamento para poder, né, gerar uma proposta mais produtiva e acrescentar, né, porque a intenção é somar. Então, é fazer uma política de saúde diferente, é encaminhar uma melhoria do serviço como um todo. Então, se não há um debate, que nós precisamos de mais uma equipe lá para atender a unidade que faz o apoio, ou a gente precisa de mais um profissional, que nem foi um dos pedidos do Conselho de Farmácia, para incluir o profissional na equipe da saúde básica ali, não há um crescimento, né? Então, cada um geralmente vai para defender a sua classe. Sim. Um outro debate bem interessante que foi, até com relação à carga horária da enfermagem. Houve uma proposta que eles estão propondo redução da carga horária de 40 para 30 horas, porque os profissionais que estavam presentes alegam que é um serviço, um trabalho muito estressante, né, que envolve a parte da sensibilidade, também fica exposto a vários tipos de doenças, e ele é muito assim, você sabe melhor do que eu, né, nesse ponto, que além de ser estressante, ele
você está constantemente sob pressão. Né? O sofrimento do profissional. Lidando com vidas ali, querendo resolver às vezes um problema que foge até a sua alçada. Então, a alegação deles com relação a isso é que essa carga horária deveria ser um pouco mais leve. Até a gente não tem muito esse problema na rede pública, porque nós temos as 40 horas, mas você sabe que a maioria dos profissionais que trabalham nessa área, eles acabam aliando um outro trabalho com o outro, faz uma dupla jornada que não chega a fazer só 40 horas, né? Ele faz muito mais. Existem vários estudos a respeito disso em relação, principalmente ao profissional enfermeiro e médico. Eles fazem dupla jornada, como você falou, então eles têm uma sobrecarga muito grande, né? E se justificam, nas pesquisas que surgiram, os pontos que aparecem são a questão financeira, a necessidade de ampliar, e na enfermagem a grande maioria dos profissionais são arrimos de família, né? Mas, na contrapartida, eles também são vítimas de estresse, é uma grande razão de afastamento. Existe até uma pesquisa que fala do índice enorme de separações devido a essa jornada dupla, né, essa sobrecarga de trabalho. Então, é uma questão assim, bem complicada, bem complexa para se abordar ainda. Então, esse foi um debate até interessante, de um lado, o gestor porque assim, como foi proposta na conferência, nós entendemos que na área pública não há esse problema, né? Porque o pessoal é concursado, tem a questão do acúmulo de cargo. Ele seria mais direcionado à área privada. Mas, como a proposta ela vai a nível estadual, né? Que agora nós teremos a conferência estadual do dia 18 ao dia 20 de agosto. Até me inscrevi para participar também, já para dar sequências, já que nós estamos inteirados no assunto, né? E depois tem a nacional também. Muitas propostas vão daqui. Nós vamos levar 10 propostas, porque a princípio disseram que eram 5, mas pelo porte do município, acima de 100 mil habitantes, agora nós podemos levar mais 5. Então são 10 propostas para a conferência estadual. Você me falou também que dessa conferência foi eleito o novo conselho, né? Sim. As instituições. Isso, né? As instituições, as entidades que vão fazer parte do Conselho no período de 2016 a 2019. E aí você até trouxe uma relação para a gente. Quais são as instituições titular e suplente que vão participar do Conselho 2016-2019? Isso. Nós temos aqui como gestor e prestador a Secretaria Municipal de Saúde, que tem cadeira titular e suplente, 12ª Regional, que é representante da Secretaria Estadual, também com titular e suplente. Aí foi eleita o PECAM como titular, a Unipar como suplente, a Associação dos Hospitais como titular, a PAI ficou como suplente, o CISA como titular e o Grupo União pela Vida como suplente. Embora seja uma ONG, ela é prestadora também, né? Dentro do segmento dos trabalhadores em saúde, nós tivemos o COREM, que ficou com titular, o CESU, que ficou com a suplência, o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, com o titular, CREFITO, que é o pessoal da fisioterapia, com a suplência, AMU, com titular, Saúde, ficou com a suplência, o CRP, o pessoal de psicologia, ficou com o titular, a Associação Brasileira de Odontologia com a suplência, o CISPUMO, que é o sindicato dos servidores municipais, né, com o titular, e o NUCRES, que é o Núcleo de Assistência Social com a suplência. Então, como as vagas são paritárias, nós temos 25% de gestor, 25% de trabalhadores em saúde, nós temos 50% dos segmentos que representam os usuários em geral. Aí nós temos aqui o titular, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o suplente também, ele pegou uma cadeira de suplência, o Sindicato dos Bancários também conseguiu titular, na sequência vem o Sindicato do Comércio com a suplência, a CUT como titular e a CTB como suplência, Pastoral da Criança como titular, SIDAEM com suplência, a DVT
com titular e suplência, conseguiu 2 cadeiras. Aí nós temos a ADEMA com titular, a NEPS com suplência, a DEFIL com titular, a PADEV como titular, a Mitra Diocesana como titular, Sindicato Rural Patronal suplente, CAMUR como titular, PAVIEL suplente e APP que pegou titular e suplência. Me parece que houve uma mudança nas instituições, né? Tem bem, instituição nova, porque... Isso, bem que eu te falei, depende da participação. Então, várias outras entidades fizeram o credenciamento, se inscreveram e na hora não compareceram. Outras também foram convidadas e quase no final informaram que não iriam participar por motivos alheios, né, à situação. Então, foi pedido uma participação bem paritária, porque se você não participa, outro acaba assumindo a cadeira e ele vai representar o segmento dele, né? Nós temos muitos representantes, principalmente com relação ao usuário, porque o usuário na realidade somos todos nós, né? Embora às vezes estejamos lá no segmento do gestor ou do prestador de serviço, não deixa de ser usuário, mas assim, para fazer parte do conselho, pelo segmento do usuário, ele não pode ser prestador nem gestor, né? Tem essa condição e essa paridade. E esse conselho, então, assume janeiro de 2016? Isso. Aí é feita uma nova eleição da mesa, né? Presidente, primeiro secretário, segundo secretário, para poder dar continuidade aos trabalhos. E aí, lembrando, né, a quem está nos assistindo, o Conselho de Saúde, ele tem regulamentado em lei uma periodicidade de reuniões, né? Então, ele se reúne uma vez ao mês. Uma vez ao mês, toda terça-feira do mês. E todos os municípios, é obrigatório a inserção do Conselho como parte da política de saúde, do Sistema Único de Saúde da população brasileira. Então, essas propostas que foram aprovadas, elas vão compor o novo Plano Municipal de Saúde, né, que ele vai começar a ser elaborado no final de 2017, e também a LDO, e depois o orçamento anual. Então, essas propostas, elas não vão poder ser implantadas já para o ano que vem. A longo prazo, né? Então, é a longo prazo, porque há uma disparidade entre o período de elaboração do plano plurianual, que é o nosso plano municipal, que ele é válido para 4 anos. Então, dentro desse ano, o nosso atual, ele vai até 2017. Eu não posso incluir nada que venha, né, agora. Então, eu tenho que seguir o que já foi proposto lá atrás para ser implantado. E no final de geralmente a gente começa já a fazê-lo no início, né, de 2017, porque tem um prazo para ser, até ele é passado pelo conselho, é aprovado, tem toda, né, uma regulamentação para seguir, para depois que ele é aprovado a gente fazer a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vale para 1 ano, né, de governo, e com base nessa LDO, que é feita para 1 ano, que nós vamos colocar o orçamento do que vai custar, né, para realizar essas propostas que foram feitas. E aí, as propostas já foram trabalhadas e aprovadas na conferência, né? Essas já estão então, aprovadas. Então, essas propostas, mesmo que seja a longo prazo, elas devem ser implantadas. Sim, com certeza, mesmo porque já foi aprovado e nós temos até uma cobrança. Inclusive, uma das propostas ali de um dos grupos é cobrar, né, essa realização dessas propostas, essa implantação do que foi feito ali, foi proposto, e cobrar uma prestação de contas disso, quando, né, no período correto, ela tiver que ser inserida nesse plano. As conferências acontecem a cada 4 anos, Cada 4 anos. Então, na verdade, o objetivo de serem 4 anos é que fique 2 anos com o gestor atual, né? E 2 anos com o novo, o gestor ou o gestor que assumir, né, no próximo segmento. Não é assim que funciona, né? Mas assim, nesse caso não sabemos, porque o ano que vem já tem eleição. Então essas propostas vão ser para a nova gestão, né? Porque nós só vamos conseguir colocá-las no plano municipal
A partir de 2018, porque esse nosso atual ele vale até 2017, então aí tem uma nova eleição né, tanto da parte da prefeitura e dependendo de quem entra como prefeito, que vai ser o novo gestor da saúde e assim por diante, né? E é importante a gente estar explicando o porquê desses 4 anos e o porquê porque essa gestão elabora o plano da próxima gestão, né? Isso. É dar continuidade no serviço. Dar continuidade, mesmo porque quando alguém assume uma gestão, ele assumiu já com aquilo caminhando. Não há um tempo hábil dele fazer esse planejamento. Então, geralmente, o plano plurianual ele é feito do 2º, 3º e 4º ano de mandato e depois o 1º ano da gestão seguinte, porque não se sabe se vai ser o mesmo gestor que vai dar continuidade a um outro. E seja qual ele for, ele precisa de um planejamento para trabalhar, né? Não tem como. Se ele não tiver nada no plano plurianual, ele não pode trabalhar. Se ele não tiver um orçamento, ele não pode executar nada. Então, tudo isso tem que ser conforme a Lei 4.320, que rege a contabilidade pública, assim como as outras leis que regem a saúde, 141 e assim por diante. É toda uma sequência. Ângela, como gestora, qual é a tua avaliação, qual é o saldo da conferência para você? Olha, o saldo foi muito positivo, a participação foi muito efetiva, né? Até pelos números que nós temos aí apresentados. E a gente vê que a cada dia a comunidade tem participado cada vez mais. Ela cobra mudanças, ela quer melhorias na saúde. Então, isso para nós é muito positivo, né? Inclusive, nós temos até levantamentos de outros eventos que nós temos participado, que o Marama, ele assim, como conselho, ele tem uma participação mais efetiva que muitas vezes de cidades bem maiores do que a nossa. É verdade, isso eu também já ouvi muito, eu acompanho há muitos anos, o Conselho de Saúde do Marama, ele é extremamente participativo, né? Ele realmente, ele exerce o seu papel. Né? Isso faz com que a qualidade, né, do serviço melhore, porque eles estão ali ativamente todo dia cobrando. E a gente, é lógico, nós temos o interesse em mudar, em melhorar, porque se você tem uma reclamação, é o gestor quem ouve, né? Se algum serviço não funciona, é o gestor que tem que melhorar. Então, para a própria imagem da gestão, não é legal que fique alguma coisa por fazer ou que um atendimento não está sendo realizado. Então, nosso interesse é lógico que funcione redondinho mesmo, porque ainda nós não temos motivos, né, para ouvir ninguém falar, tem que melhorar aqui porque esse atendimento não funciona e assim por diante. E agora o próximo passo é Curitiba na conferência estadual. Vai ser em Curitiba? Em Curitiba, do dia 18 ao dia 20 de agosto. Eles mudaram essa data umas 3 vezes. Então, agora está bem próximo. Então, já foi encaminhado, né, os nomes das pessoas que vão participar, inclusive na própria conferência já foi decidido ali. Quantos delegados vão aqui do Marama? Nós temos, são 5, é um representante, são 5 de cada segmento, né? Então, aí do prestador aqui, nós estamos, até tem ata, eu não trouxe aqui os nomes das pessoas, mas é até uma disputa assim grande, porque na mesma proporção que eu tenho as vagas, que também tem as vagas de quem vai participar. Então, ali do gestor, eu sei que eu estou como suplente lá do secretário, né? E tem o pessoal da regional, e eles estavam acolhendo mais. Assim como tem o titular que se inscreveu, na ausência dele, o suplente pode ir também. Só que tem um período, né, que ele tem... É uma caravana de delegados aqui do Marama participar da conferência em Curitiba. Inclusive, o Conselho Estadual, ele paga as despesas, né, do segmento dos trabalhadores, dos usuários, só não do gestor, que aí a participação dele a despesa é por conta dele, né? Mas o próprio incentivo é com relação, né, a pagar as despesas, até hotel, refeição. Okay. Se não me engano, a gente fica só com o transporte. Então, boa sorte, represente muito bem o Marama, você e os demais delegados que estarão aí levando as propostas do Marama. Obrigada pela tua presença, esperamos você num próximo programa.
Obrigada. Eu conversei hoje com Ângela, a diretora do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Umuarama. Falamos sobre a importância da conferência, o resultado, o saldo positivo que houve em relação à conferência, e a próxima conferência que vem é a estadual em Curitiba. Nós ficamos por aqui, um abraço.